Que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Pai, esteja sempre, sempre em nossos corações. E hoje eu vou dar continuidade de um vídeo que eu já tinha gravado a primeira parte, e hoje vai ser a segunda parte, para a honra e a glória do nosso Deus e do nosso Pai. Salmo 32, a partir do versículo 7. Ele diz assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então a palavra do Senhor, ela já nos mostra que é Deus que nos livra das tribulações, das aflições. É Ele que nos esconde no seu esconderijo, nos seus braços, nas suas mãos poderosas, como diz a palavra. E Ele diz que Ele nos cerca de livramento. Ele nos livra do mal, dos perigos, das tentações, das aflições, das tribulações. Porque mesmo que a gente esteja dentro desse processo de tribulação, de aflição, mas nós temos um Deus que cuida, que zela e nos fortalece para que a gente possa passar por essas situações confiando nele, porque ele é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. E também diz, a quem temeremos? Né? Então, o nosso Deus, ele é tudo em nossa vida. Mas para quem é que ele é tudo na vida daqueles que confiam nele? Ele é tudo na vida daqueles que acreditam nele. E quando a gente vem para o capítulo 32, o versículo 1, diz assim: Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, são esses que são bem-aventurados, que são alegres. Por quê? Porque o próprio Deus perdoou as transgressões. O próprio Deus apagou os pecados. E hoje, todos eles, todos nós, que somos perdoados das nossas transgressões, que nossos pecados são apagados pelo próprio Deus, como a palavra está dizendo, nós somos bem-aventurados, somos alegres, somos felizes, mesmo passando por aflições, por tribulações, mas nós temos em quem confiar. Nós sabemos que o dia da manhã Deus proverá, porque temos um Deus. Então nós temos alegria em Deus, porque sabemos que Ele nos capacita a passar por essa situação, por as situações difíceis que acontecem na vida de todos. É na vida de todos. Tem momentos difíceis, momentos de provação, momentos de aflição. Mas ele diz no verso 7, Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. Não é que a tribulação não vai chegar, ela vai chegar. Mas Deus está ali, segurando, fortalecendo, guiando e nos capacitando a passar por ela. Porque temos um Deus grandioso, poderoso, maravilhoso que faz isso pelos seus filhos. E ele diz, e me cercas de alegres cantos de livramento. Então nós temos livramentos todos os dias. Todos os dias o nosso Pai, ele nos livra da maldade do homem, da perversidade do ser humano, daqueles que querem nos fazer o mal. Então ele nos livra, porque a palavra nos garante que ele nos cerca de cantos alegres de livramentos. Então precisamos confiar na palavra do Senhor. E quando chega no versículo 8, o próprio Deus, ele nos aconselha, ele nos guia, ele nos leva. E ele diz assim, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Então é Deus que instrui, que ensina e que nos leva pelos caminhos que a gente devemos seguir. É Ele que faz isso. Então precisamos confiar nesse Deus tão grandioso, nesse Deus tão poderoso que faz em nossas vidas. E ele diz, e sobre as minhas vistas lhe darei conselhos. Então, sobre as vistas do Senhor, todo aquele que foi perdoado das suas transgressões, todo aquele que o Deus, nosso Pai, apagou os seus pecados, o próprio Deus, ele agora guia pelos seus caminhos, pelos caminhos justos, pelos caminhos corretos. Ele agora dá conselhos para aqueles que realmente estão na presença do Senhor, para aqueles que realmente compreendem e entendem que nós temos um Deus, que ele é grandioso, que ele é poderoso e que ele faz
na vida de cada um de nós. Porque a palavra diz, e sobre as minhas vistas, sobre o olhar de Deus, lhe darei conselhos. Então, que a gente possamos ouvir a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é conselhos, advertência, repreensão para todos nós. Que possamos ouvir a palavra do Senhor. E não só ouvir, mas também praticar. Como diz lá no capítulo, lá em Tiago, que diz assim. Tiago, capítulo 1. Tiago diz assim, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, Tiago aqui, ele faz a mesma referência, que a gente venha ouvir e venha praticar. Porque se a gente ouve, porque hoje todos estão ouvindo os conselhos do Senhor, como aqui no verso 8 ele diz, e sobre as minhas vistas lhe darei conselhos. Então, todos nós estamos ouvindo. Mas se estamos ouvindo, é necessário praticar. Porque, como o apóstolo Tiago está dizendo, se não pratica, estão enganando a nós mesmos, nós estamos enganando a nós. Não estamos enganando a homens, não estamos enganando a Deus, mas a nós próprios. Porque nós estamos ouvindo, estamos até estudando, mas não estamos praticando. Então, nós estamos enganando a nós mesmos. Como diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, acredito que versículo 24. E assim, a palavra do Senhor nos ensina. Ele é quem nos ensina a andarmos pelos caminhos justos, pelos caminhos retos. E ele também nos dá conselho. Mas quando chega aqui no versículo 9, ele faz uma grande repreensão. Repreensão para quem? Para aqueles que ainda não ouviram, para aqueles que estão lá fora, fazendo o que bem querem. Não, repreensão para todos nós que ouvem a palavra do Senhor. Para todos nós que dizemos que somos cristãos. Para todos nós que dizemos, eu amo Deus, eu quero seguir Jesus. Para todos nós que estamos dizendo, eu estou me reunindo, eu sou a igreja de Cristo. E essa repreensão é para todos nós. Não é para aqueles que estão lá fora. Não é para aqueles que ainda não entenderam. Não é para aqueles que ainda não aceitaram. É para os cristãos. Essa repreensão é para os cristãos, para todos nós que somos cristãos. E estamos até achando que estamos fazendo tudo certo. Mas a repreensão é muito severa para cada um de nós. E no versículo 9 diz assim, não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a vocês. Então aqui Deus está dizendo, não sejam como cavalos e como as mulas, que não obedecem a ninguém. É necessário se pôr rédeas, se pôr o freio para que eles venham obedecer. Por quê? Porque são irracionais. Faz o que querem. E muitas vezes os crentes, os cristãos, que estão conhecendo a verdade, que estão conhecendo a palavra de Deus, estão como cavalos e mulas, irracionais. Por quê? Porque não querem se submeter à vontade do Pai, o desejo do Pai. Faz as suas próprias vontades, o desejo da carne, a ira, o ódio, a contenda, a lascívia, a prostituição, a ganância, a inveja, a idolatria, as noitadas, a bebedeira, tudo isso. A palavra está dizendo muito bem claro. E quem está falando é o nosso Deus, é o nosso Pai. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que não tem um raciocínio. Porque quando a gente tem a compreensão, o entendimento de Deus, nós precisamos ter domínio próprio. É um dom do Espírito Santo, o domínio próprio. E a pessoa que tem, o homem, a mulher, o jovem, que tem domínio próprio, ele é bem-aventurado. Porque a gente não vamos dizer que não vem os desejos malignos, os maus desejos, os desejos da carne, para todos nós. Eles vêm, mas é necessário ter domínio próprio. Assim a palavra do Senhor nos ensina. E o domínio próprio, ele é um dom espiritual. Então, quando vem o desejo, que eu sei, porque todos nós sabemos, tanto o ímpio como aquele que já conhece a palavra, sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando vem o mau desejo,
a má influência, as maus atitudes sobre minha mente, sobre o meu coração, mas ali eu preciso ter um domínio próprio, porque a palavra está dizendo que eu não sou um cavalo, nem sou uma mula. Se eu fosse um animal irracional, era necessário se usar cabresto e rédeas, para que eles viessem obedecer ao seu dono. E aqui Deus está dizendo, eu não vou colocar rédeas nem cabresto em vocês, porque vocês conhecem a verdade. Vocês conhecem porque vocês têm o dom do entendimento do bem e o do mal. Então não é necessário, porque Deus não vai colocar rédeas nem cabresto nos seus filhos, nos seres humanos. Mas ele aqui está dizendo, não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem um raciocínio, que não tem entendimento. E está acontecendo com os filhos de Deus. Não tem domínio próprio, faz o que querem, dizem que é da carne e continuam na carne, sabendo que é carne, sabendo que é errado, sabendo que não é da vontade do Senhor, mas mesmo assim continua na prática do erro, continua na prática dos seus próprios desejos e não faz o desejo de Deus, não faz o desejo do Pai. É isso que todos nós, cristãos, precisamos refletir. Precisamos saber se realmente nós somos cristãos ou se nós estamos brincando de ser cristão. Se reunindo dentro de uma congregação, achando que isso é tudo. Mas isso não é tudo. O tudo é praticar a palavra do Senhor. Como se diz, aqueles que ouvem a palavra e não praticam, estão enganando a si mesmo. Assim a palavra do Senhor nos ensina. E quando chega no verso 10, tem mais uma triste palavra para todos nós, como cristãos, como rebeldes, como filhos desobedientes. E ele diz assim no verso 10, muitos são os sofrimentos do ímpio. Porque tem muitas pessoas que acham que o ímpio é só aquele que ainda não ouviu a palavra, é aquele que está lá fora fazendo tudo de errado. Não, o ímpio é aquele que ouviu a palavra, que teve o entendimento, mas mesmo assim não obedece. Esse é o ímpio. Aqueles ainda não são ímpios, porque eles ainda não se dedicaram à palavra, ainda não quiseram entender, ainda não entenderam, muitos nem ouviram, e se ouviram, não compreenderam. O ímpio, na realidade, são os cristãos, aqueles que ouvem, mas continuam na rebeldia, aqueles que ouvem, mas não aceitam praticar, aqueles que ouvem, mas vivem debaixo de rebeldia e debaixo de contenda, debaixo de brigas, e mesmo assim se acham melhor do que aqueles que estão lá fora e ainda nem sequer entenderam a palavra do Senhor. Mesmo assim ainda se acham melhor. Ainda se acham que estão na presença do Senhor. Precisamos reaver a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Todo cristão que estão olhando para aqueles que estão lá fora, aqueles que não tiveram entendimento, não conheceram a verdade, ainda não tiveram o chamado de Cristo, porque a palavra diz que todos nós temos um chamado, e a partir do momento que Jesus Cristo chama para ouvir a palavra, iremos ouvir. E aí? Depois que ouvir, precisa obedecer. Como o Tiago falou. Precisa praticar a palavra do Senhor. Muitos são os sofrimentos do ímpio. Muitos são os sofrimentos daqueles que são desobedientes. Porque para eu ser obediente a Deus, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso saber o que é que ele quer de mim. E muitos não estão sabendo. Então, eles não são desobedientes, porque eles não sabem. Eu, antes de conhecer a palavra, eu fazia o que eu queria. Por quê? Porque eu não sabia o que era que Deus queria de mim. Tem uma noção? Tem. Ah, eu amo Deus. Tem uma noção? Se tem uma noção. Mas, na realidade, não tem a certeza. É uma noção. Mas quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, compreendê-la, entendê-la, nós temos a certeza. Então, quando a gente desobedece, a gente se torna um ímpio. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E ele diz, mas o que confia no Senhor, a misericórdia, o amor, o cercará. Mas todos nós que ouvimos a palavra, que praticamos a palavra e que confiamos verdadeiramente no Senhor, aí a palavra diz que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o cercará. Por quê? Porque são filhos obedientes.
São filhos que praticam, são filhos que fazem a vontade do Pai, não a sua vontade, não a vontade da carne, não o desejo da carne. E ainda fazendo a vontade e o desejo da carne, ainda diz, eu fiz, eu faço. Ah, é carne. Deus vai entender, Deus vai compreender. Ah, Deus entende, Deus compreende. Claro que compreende. Mas é necessário renúncia. Todo cristão que conhece a verdade. É necessário renunciar. Renunciar o quê? Renunciar às suas vontades, às suas paixões, às suas iras, às suas blasfêmias, às suas idolatrias. Tudo é necessário uma renúncia. Renúncia daquilo que desagrada ao Senhor. É necessário renunciar. E aí, quando se tem uma renúncia, a palavra diz, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O amor de Deus o cercará. Aquele que confia no Senhor. E quando chega no versículo 11, se diz assim, alegre-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração, todos que são justos na presença do Senhor, todos que praticam a palavra do Senhor, todos que querem viver uma nova vida, como diz a palavra, uma nova vida, uma vida para Deus, uma vida tendo renúncia das coisas que não agradam ao Senhor. E quando ele diz, exultem, o que é exultar no Senhor, se alegrar no Senhor? É mais do que ser alegre, é demonstrar um excesso de alegria, porque estamos no Senhor. Mas, infelizmente, hoje, nós como cristãos, estou falando nós, porque eu também estou dentro desse contexto, dessa situação. Nós não estamos se alegrando no Senhor. Nós estamos se alegrando no que as coisas do mundo proporcionam para cada um de nós. Então, esta alegria não vem de Deus, não vem do alto. A alegria nos bens, a alegria na fama, a alegria no dinheiro, a alegria em coisas materiais. E sabemos nós que tudo isso vai ficar aqui na terra. Tudo isso vai perecer, tudo isso vai acabar. Porque quando chegar o dia do chamado do Senhor, nem este corpo vai. Nem o corpo, nem a carne, nem o sangue, como diz a própria palavra. Só aquele que tem o Espírito de Deus. Aí o Espírito de Deus, esse sim, voltará para Deus. Mas essa carne que não se converte, essa carne pecaminosa, esta carne que faz o cristão pecar, aquele cristão que não tem o entendimento, como a palavra diz, o cristão que não tem um entendimento, que não tem um raciocínio, que vem a fraqueza e ali ele cumpre a sua fraqueza. Esse sim, não vai subir para o céu, assim a palavra diz. Por quê? Porque não faz a vontade de Deus. É irracional. E todos que são irracionais não têm o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é racional. Ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos guia, ele nos dá capacidade para continuar. Ele nos dá capacidade para termos domínio próprio. E o domínio próprio é um dom espiritual. Então vai vir, vai. Muitas coisas, muitos pensamentos falsos, pensamentos malignos, iras, raivas, ódio, vontade de fazer coisas, mas tudo isso nós sabemos que não é da vontade do Senhor. E a palavra nos ensina que não é para fazer. Então que possamos refletir cada dia mais na nossa vida como cristão e possamos pedir misericórdia ao Senhor, porque Ele diz que Ele é, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então precisamos confiar na palavra do Senhor, porque Ele diz, e quando Ele diz, Ele cumpre. E precisamos abandonar aquilo que não agrada ao Senhor e entristecer o Espírito Santo, que já fomos selados. Cristãos, precisamos olhar para dentro de cada um de nós para ver se realmente nós estamos na presença do Senhor. Que esta palavra possa entrar nos corações de cada um de nós e que possamos, sim, viver uma nova vida, como diz a palavra. Aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor se tornou filho, filho de Deus. Já não é mais criatura, mas sim filho. É assim que a palavra do Senhor nos ensina.
Vamos orar e agradecer ao nosso Pai por esta imensa e maravilhosa palavra que Ele colocou no meu coração para que eu pudesse falar para os cristãos, para os filhos de Deus e para aqueles que ainda não entenderam, não compreenderam, mas que possamos entender cada dia mais que estamos aqui separados para viver uma nova vida, porque Cristo nos chamou, Cristo nos separou para vivermos uma nova vida, uma vida diferente daquela que a gente vivia antes. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos orar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, grandioso, poderoso é o Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Se não for, Pai, o Senhor nas nossas vidas, nos dando o Teu Espírito, Senhor, não tem como a gente prosseguir. Não tem como a gente viver se não for o Senhor. Pai, capacita que todos nós possamos Te obedecer, possamos viver uma nova vida, Pai. E que a Tua palavra se cumpra na vida de todos nós. Eu Te agradeço, Senhor, por esse dia, por este momento de reflexão, por este momento, Pai, que o Senhor entregou esta palavra no meu coração, para que eu pudesse falar para os Teus filhos, para o Teu povo, para a Tua igreja. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.